velho querido nosso. E são pessoas maravilhosas que estão aqui hoje. Merecem, Alessandra. Vocês merecem. Muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar de felicidade, de teatro e de projetos sociais. Nós estamos com Marcelo Neri, que é economista, ele é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, da FGV Social, e ele vem nos falar sobre o relatório mundial da felicidade da ONU, onde a gente está mais ou menos pior do que a gente estava. E a gente já foi 16º e agora estamos no 22º. Estamos caindo. Salve-nos. Temos o assunto. Nós estamos com Flávio Cordeiro, que é psicólogo, publicitário, etc, etc, etc. E ele vai ser um dos colunistas fixos aqui do Sem Censura e hoje ele vai nos ajudar, então, a pensar sobre o que é a felicidade, o que a gente pode alcançar também aqui dentro. Nós estamos com a Alessandra Maestrini, que é a razão por que eu atrasei essa abertura. Ela é a razão de várias coisas aqui hoje. Ela é atriz, ela é cantora, ela está em cartaz com a peça O Som e a Sílaba, que é do Miguel Falabella, e ela também vai cantar aqui, graças a Deus, porque eu estava dizendo que é tão magnífico o canto da Alessandra que ela podia até... Gente, vai todo mundo embora, deixa só ela aqui, ou então a gente faz o seguinte, se ela não cantar, a gente vai embora. Ótimo, velho. Tira ela, Adorei. não é não? Mas estamos também com Ronaldo Aguiar, que é um magnífico diretor artístico pernambucano da Associação Doutores da Alegria. E ele vem nos falar sobre esse trabalho desenvolvido nos hospitais. Você está trabalhando com ele desde 2003. Isso mesmo, desde 2003, na instituição Doutores da Alegria, como palhaço e agora há 4 anos como diretor artístico. Maravilha. Os assuntos hoje estão bons e estamos aqui... Como é bom estar ao vivo de novo com vocês, gente. Carolina Rocha. Como vai ser a interatividade? Você quer falar antes? Sim, não. Vou falar um pouco da interatividade para vocês já ir de cá, já irem se preparando. Estamos de volta com o WhatsApp, o número que vocês já conhecem, 999035329, ou pelas redes sociais, na nossa página do Facebook, Sem Censura TV, no Instagram e no Twitter. Mas antes da gente começar a nossa conversa aqui, vamos saber... com o nosso repórter aqui da TV Brasil, Maurício Almeida, que está lá na região de Muzema, onde despencaram 2 edifícios hoje de manhã. Vamos saber dele como é que está a situação lá. Maurício, você está nos ouvindo? Boa tarde, Carol. Muito trabalho do Corpo de Bombeiros desde o início da manhã aqui na comunidade da Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro. Os 2 prédios desabaram pouco depois das 7 horas da manhã. Logo em seguida, os bombeiros chegaram aqui no local e começaram a revirar os escombros para tentar encontrar vítimas. Segundo informações dos moradores aqui da região, 5 famílias moravam nesses 2 prédios que desabaram. O trabalho dos bombeiros conta com a ajuda de... Acho que voltamos aqui, deu um probleminha técnico, mas o Maurício está lá acompanhando esse trabalho. Parece que eles já conseguiram resgatar mais 2 pessoas vivas. Uma mulher e uma criança resgataram com vida. Mas até agora foram 3 mortos. Tem algumas pessoas desaparecidas ainda. Ou seja, aquela chuva de segunda-feira está cobrando seu preço agora também, Exatamente. Né? Continua. E o tema do nosso programa é felicidade e eu fico assim... Que a gente ser faz, feliz, né? Com qualquer hora ele essas volta, tragédias. né? Sim, qualquer hora a gente chama o Maurício. Ontem eu estava explicando aos telespectadores que se abrisse o plano, de repente, do programa e a gente visse o Bruno olhando no celular, não era que ele estava distraído, é que ele estava trabalhando, porque as pessoas estão mandando pelo celular perguntas e tal, e comentários. Só que a Carol é pior do que o Bruno, ela tem 2 celulares. Então, a gente vai ver a Carol com 2 celulares e vai ser... Esperando o comentário, as perguntas de você aí de casa. Maravilha. Alessandra, qual foi a sua decisão junto com o diretor? Você vai cantar quando? Vai cantar, não vai cantar? Vou cantar ao final. Só, né? Não quer... Porque a música fala de felicidade também. Aliás, outra coisa, gente, pelo amor de Deus, estamos com essa novidade que é o microfone de sua vez. Fala. Eu vou cantar ao final a Ara de Doreta, de Larondine de Puccini, que até tem um trecho da letra que fala que importa a riqueza se afinal é refeita a felicidade. Então, ótimo, tem tudo a ver com o programa. Exato. Enquanto isso, você vai participando do programa? Sim, por favor. Né? Ok. Vamos, então, conversar com o Marcelo Neri, que, afinal, saiu esse índice de felicidade e a gente não está muito bem na fita, Marcelo. Exatamente. A ONU, desde 2012, começou a produzir esse relatório mundial de felicidade, como faz com o desenvolvimento humano, relatório anual.
a partir de pesquisas em mais de 150 países. O Brasil até estava relativamente bem ranqueado, como nós sabemos, o brasileiro é um povo relativamente alegre, feliz, etc. Houve uma queda bastante grande nos últimos anos. Você pergunta diretamente à população, dá uma nota de 0 a 10 para a sua satisfação com a vida, e essa maneira simples tem uma boa aderência com vários índices, por exemplo, de desenvolvimento humano, mesmo a renda, várias dimensões da vida das pessoas. Então, o Brasil tem essa trajetória preocupante. O nível até não é muito baixo. Hoje em dia, o Brasil é o número 37 em 143 países. Então, ainda temos mais felicidade do que dinheiro no bolso, por exemplo. Mas a queda brasileira nos últimos anos, desde 2013, era uma nota média de 7,1, de 0 a 10, caiu para 6,2. E é a terceira maior queda de 137 países. Só perde para a queda que houve em Zimbábue, Malawi. O nosso nível, a fotografia ainda é razoável, agora é um movimento bastante preocupante. E a gente fez uma pesquisa lá na FGV Social sobre o caso brasileiro, a partir dos mesmos dados, e procurando identificar quais são as causas, as razões, Porque, etc. a grosso modo, assim como teve a renda do brasileiro que caiu muito, a gente tende a associar uma coisa com a outra. A renda com a felicidade. Mas você diz que não é o dinheiro. Renda, sem dúvida, explica bastante. Desigualdade também explica. A desigualdade aumentou bastante. Ela é sensível, quer dizer, as pessoas percebem a desigualdade como um fator de infelicidade. Exatamente. Porque até, vamos dizer, num período recente, tem até uma certa retomada da renda, não muito forte, mas ela está voltando a ter alguma retomada. E, por causa do aumento de desigualdade, o bem-estar medido de maneira objetiva, que mistura renda, média e desigualdade, ele continua a cair e a felicidade continua a cair nos últimos 3 anos. Assim. A grande queda foi em 2015. 2015, que foi o início da recessão, mais ou menos em linha do que você está falando. Mas não é só isso, obviamente tem outros elementos. Quais são os outros elementos que você mais gosta nesse índice? Acho que desemprego, por exemplo, se você pegar uma pessoa que está desempregada e tem a mesma renda de que uma que está ocupada, pela teoria, você poderia, não, a pessoa que está desempregada tem mais tempo de lazer, etc. Não, mas ela é mais infeliz porque ela está desempregada. Então, desemprego explica, desigualdade explica, para além da renda, e também um certo, vamos dizer, uma certa desconfiança do brasileiro nos últimos anos, com instituições políticas. Ou seja, a relação política do cidadão com o governo é um índice de felicidade. Ajuda a explicar o índice de felicidade. Ajuda a explicar a trajetória da satisfação da vida com das pessoas. É verdade que os 10 países mais felizes que a gente... Você sabe decor? Achei que você não ia saber. Mas Quer dizer, aí guardei a lista. Sabia, Marcelo? Eu digo assim, ele não vai saber. Eu vou perguntar, ele vai dizer, bem, Vera, não sei se... Vou dar a lista porque vai facilitar. Finlândia é o primeiro. Isso. Dinamarca, Noruega, Islândia, Holanda, Suíça, Suécia, Nova Zelândia, Canadá e Áustria. Países frios, né? Pois é, a gente achava que o sol... Isso que eu ia falar, o pessoal vai começar a comprar ar-condicionado a rodo para ficar feliz. A gente achava que o sol tinha a ver com felicidade, não tem, não. Não, mas tem, por exemplo, nos países do leste europeu, são também bastante frios, eles têm nível de felicidade baixo. E na América Latina, em geral, é alto. Assim, além da renda. Não dá para competir com a Finlândia... com a Suécia, com a Suíça. Mas uma coisa interessante, porque quando a gente fala de renda, os Estados Unidos, que são o país mais rico, ele não está nem entre os 10 primeiros. Não está. Não, o Brasil até rivalizava um pouco na época boa com os Estados Unidos, mas tem esse caldo de cultura do mundo atual, muita divisão, muito conflito, essa época de fake news, da internet, até no relatório da ONU tem um certo detalhamento disso, esses nossos hábitos, etc. Mas eu acho que até em felicidade, o brasileiro ainda está relativamente bem. A queda foi meio impressionante. Agora, se você pegar outras dimensões que ajudam a explicar, por exemplo, desconfiança com o governo federal ou medo de violência, o Brasil é o número 2 do mundo em 2018, assim, o pior. Em quê?
em medo de violência, em desconfiança do governo, falta de confiança no governo federal. Tá. Isso são características nossas brasileiras ou da América Latina como O um que todo? piorou nos últimos anos. Quer dizer, nesse ponto, o Brasil, a fotografia brasileira é uma fotografia ruim. E tem um dado que é meio impressionante, que é a desaprovação das lideranças políticas em geral nos últimos anos. Isso veio cair do dado de 2018 do Brasil, não é só o pior do mundo em 2018, é o pior da série histórica. É engraçado, porque eu estava lendo a respeito dos 10 tops e diz que nesses 10, inclusive, uma característica muito presente é que todos os cidadãos se sentem bem representados, bem governados, a relação entre eles e o governo é ótima, o que significa que eles todos têm tendência a votar novamente no mesmo governo, ou seja, esse índice de felicidade tem, inclusive, quase que uma indicação eleitoral. Por exemplo, o Reino Unido agora deve estar uma catástrofe em termos de índice de felicidade por causa dessa relação do povo com o governo. Não está muito difícil, mas nada que se compara ao Brasil. Não, Nesse mas ponto, também o índice... que eu acho que o caso Não do tô Brasil querendo, ficou... não- Não, ficou porque a gente tende a pensar, o mundo está complexo, o Brasil está complexo nesse bolo. Mas, na verdade, o Brasil, em algumas características, ele se tornou um extremo. Ele é um que a pouquinho gente pior. Não era. Ele se tornou nos últimos anos, isso acho que ajuda muito a Marcelo, entender. me diz uma coisa. A América Latina, em termos de violência, atualmente é o pior lugar do mundo? A América Latina? É, das boa parte das cidades com maiores índices de violência. A violência no Brasil urbana na América Latina. é muito alta, assim como a desigualdade, que ajuda a explicar as duas coisas. São níveis extremos. E na América Latina houve uma perda meio generalizada. O Brasil e a Argentina são meio líderes nessa queda. Mas em todos houve uma queda. Vamos dizer, no começo dessa década, a América Latina estava bem. Ela teve um aumento, porque houve o boom de commodities, houve uma redução de desigualdade meio em todo o continente. E houve, então, essa perda. Assim, a Costa Rica ainda é muito bem situada na América Latina, mas houve esse elemento subjetivo que eu acho que é muito importante para ajudar a entender. Eu acho que, se você tentar entender o Brasil por indicadores econômicos, você vai ter uma certa dificuldade de ter o quadro completo. Se você botar indicadores sociais, tipo desigualdade, desemprego, te ajuda a ter uma melhor dimensão. Mas esse fator subjetivo, eu acho que ajuda muito a entender coisas que estão acontecendo. As manifestações de 2013... Lembra, quando surgiu o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, foi uma nova ferramenta em termos de análise social. Isso tem o quê? Uns 25 anos, mais ou menos. Exatamente. Esse índice de felicidade, ele corresponde mais ou menos a uma nova ferramenta ou ele é mais impreciso, esse índice de felicidade? Não, ele, obviamente, ele é complementar, ele não substitui as IDH, outras... porque o IDH é muito preciso, né? Ele é pequeno. Ele é bem preciso, mas se você ver, por exemplo, a correlação entre IDH e felicidade é bem grande. Assim, a Finlândia é o número 1 dos dois, tá. E por aí vai. Então, tem, de fato, uma correlação assim, bastante clara, mas, na verdade, até o surgimento dessa literatura de felicidade é mais ou menos contemporâneo com o IDH, uma certa, vamos dizer, contestação. Será que a renda explica? Isso. Vamos para além da renda, vamos olhar outras dimensões, as metas do milênio também começaram ali no começo dos anos 90, etc., a se discutir isso. Até uma coisa que eu queria te perguntar. Nesses países que são os 10 mais felizes, o que existe em comum entre eles que talvez seja boa base para a felicidade? Você falou já do índice de desenvolvimento humano, então já se vê que são países que acreditam na educação, né, no desenvolvimento humano. Há algum norte, ou alguma fé, ou alguma filosofia que também acompanha esses países? Tem esse ponto do desenvolvimento humano, tem esse ponto que foi falado das instituições políticas no sentido mais amplo, de serem representados, etc., como a Vera aqui falou. São países não só ricos, mas igualitários, não são nem os mais ricos do mundo, mas são... Porque até no próprio IDH, você utiliza assim, quando a renda do país chega a mais de 75 mil dólares anuais, que não é milionários, etc., o que os estudos mostram é que a felicidade passa a não aumentar mais. Então, você nem conta para o IDH acima disso.
Basta isso. Basta isso. Quer dizer, Tá você tem bom. um país tipo o Catar, que é o país que tem muita renda de petróleo, só que não chega na população, etc. É. Então, eu diria que países igualitários, países com... A Finlândia também, por exemplo, tem uma educação de altíssima qualidade de educação, não só anos de estudo. Então, na verdade, são partes da mesma cena que te ajudam a ler, só que eu acho que cada vez mais importantes. Assim, eu acho que hoje em dia, se tentar entender o Brasil sem ouvir a população, eu acho que você vai perder, porque, vamos dizer, a própria crise econômica, o Brasil, em termos econômicos, vem mal desde o começo da década. O desemprego só começou a cair em 2014. Aumentar depois de 2014. A renda cair em 2014, etc. Então, por exemplo, você consegue entender as manifestações de 2013 muito por esses indicadores subjetivos, assim, por exemplo, a insatisfação com serviços públicos, com coisas assim, já vinha desde quando o Brasil ainda estava, vamos dizer, na gíria, bombando. Mas a população já tinha um certo incômodo e que em alguns indicadores isso não mostra. Nos indicadores subjetivos você capta isso bem. Marcela, a Lúcia Regina aqui, que sempre participa com a gente, um abraço para ela, está querendo saber de você o que seria o primeiro passo para os brasileiros retomarem aí o crescimento da felicidade. O que você indicaria o primeiro fator para ser investido? Acho que a gente tem que pensar no desemprego, porque onde você não tem o básico. Desigualdade, como é que você distribui restaurar a confiança na comunidade, etc. E eu acho que é resgatar um pouco a nossa alegria. O brasileiro tem uma certa sabedoria, tem uma felicidade espontânea. Mas isso é engraçado. Quando a gente fala de alegria, será que isso é a mesma coisa que felicidade? Porque o brasileiro é muito alegre, o pessoal sempre fala, o pessoal está sofrendo, está na pior, mas está alegre, mas será que isso quer dizer felicidade? Será que são sinônimos? Eu acho que tem uma questão que é o seguinte, você pede assim para o brasileiro, dá uma nota para a sua felicidade. A nota tendia a ser muito alta, mais do que você acha que seria, mas quando você dá uma nota para o país, a nota tendia a ser menor. Então o brasileiro, ele individualmente, todo brasileiro se acha mais feliz do que o vizinho. Só que isso é uma inconsistência, porque está todo mundo acima da média. Nesse sentido. Então, talvez isso capte um pouco. Aqui no Brasil, a gente é muito individualista, num sentido mais básico, no sentido da comunidade, a gente acha que está melhor. E os grandes problemas brasileiros são problemas coletivos, os próprios problemas urbanos, de violência, inflação, trânsito, essas coisas. Inflação. Como é que você convive em comunidade? Eu acho que a gente tem que resgatar esse sentido de comunidade, de união, de não divisão, de integrar, eu acho que passa por esse elemento. Isso talvez seja ensinado nas escolas da Finlândia, essa igualdade talvez seja ensinada nessas escolas, talvez daí seja uma boa educação, talvez daí que os Estados Unidos não sejam tão felizes, porque na escola, apesar de eles terem bons instrutores, são ensinados a serem competidores, né? E aí fica difícil você ser feliz se você está sempre fazendo prova. Deixa eu só pedir para vocês, que eu vou chamar o intervalo agora. A gente vai continuar, o assunto só é esse mesmo, né? Não tem outro, gente. Felicidade para todo mundo. Estamos de volta? Ok. Deixa eu passar a palavra para a Carol. Vou chamar agora o Maurício Almeida, que a gente tentou falar com ele antes, mas tivemos um problema técnico. Ele está na comunidade de Muzema, na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, que viveu desastres de 2 edifícios hoje de manhã. Ele está acompanhando os serviços de buscas das vítimas. Maurício, conta pra gente como é que está aí. Oi, Carol. O clima aqui ao redor do local onde aconteceu o desabamento é de muita tristeza e também de expectativa. Como vocês podem perceber, são parentes e amigos que estão no local em busca de informações de vítimas dessa tragédia. Segundo informações dos moradores, 5 famílias moravam nos 2 prédios que desabaram. O desabamento aconteceu pouco depois das 6 horas da manhã, lá no alto. Os bombeiros estão trabalhando
durante toda a manhã, à tarde, e esse trabalho vai continuar durante a noite. Eles trouxeram para aqui equipamento de iluminação para continuar o trabalho durante a noite e a madrugada. Até o momento, temos o número de 3 pessoas mortas nessa tragédia e 9 feridas. Os feridos são retirados daqui de helicóptero, encaminhados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, que fica bem perto aqui do local onde aconteceu o acidente. É bom lembrar que esses 2 prédios estavam interditados pela Prefeitura e só não foram demolidos porque uma liminar da Justiça impediu essa demolição. A Prefeitura esteve hoje aqui, o secretário de Infraestrutura analisou outros prédios da região e já descobriu que outros 3 prédios também estão correndo risco de desabar. Por isso, esses 3 prédios os moradores vão ser retirados desses prédios, os prédios estão sendo escorados apenas para os bombeiros realizarem o trabalho e depois que acabar todo o trabalho da retirada das vítimas e dos escombros dos prédios que desabaram, esses outros 3 prédios vão ser demolidos de acordo com a Prefeitura. Lembrando que a cobertura completa você acompanha logo mais no Repórter Brasil a partir das 8h15 da noite. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Maurício, pelas informações. É muito triste, gente. Você sabe que eu fico olhando o brasileiro na tragédia, ele se comove. Na festa, ele está comovido. E a gente estava falando aqui, até no intervalo, né, que tudo vai e volta para o senso de comunidade para chegar à felicidade. É absolutamente necessário o senso de comunidade. Como a falta do senso de comunidade pode destruir completamente um país, que é o que acontece com nós, no meu ponto de vista. Por que tanto dinheiro foi separado para impedir que enchentes como a que aconteceu no Rio de Janeiro acontecesse, e nenhum centavo foi investido? Não há senso de comunidade. Cada um está olhando só o seu. Então, eu acho que o que a gente precisa é um senso de comunidade mais resiliente. E não só quando se deu a tragédia, não só quando vai ter a festa, não só quando a gente ganhou a Copa, não só quando a gente perdeu a Copa, ou, enfim, tragédias horrorosas que a gente já teve aqui no Brasil nesse começo de ano. Mas eu fiquei pensando aqui, comunidades que sobreviveram a coisas terríveis, como a comunidade judaica, como o povo da Bahia que se uniu depois de sofrer tanto também, que vai criando um senso de comunidade e aí uma felicidade maior, porque você se sente parte de, né? Você não se sente sozinho, né? Eu não sei, vou até te perguntar, Marcelo, às vezes, nessas pesquisas de felicidade, se às vezes quem mora numa situação que a gente olhando de fora é dificílima, às vezes tem uma felicidade maior porque ela tem um senso de comunidade, porque eles têm que ser resilientes. Tá, deixa eu passar a palavra, então, para o Flávio. Depois eu passo a palavra para você, Marcelo. A respeito disso que ela está falando, Alessandra, você acha que é essa que ela está fazendo um bom diagnóstico? Acho que sim. E a felicidade tem 2 dimensões, né? A dimensão objetiva, a realidade objetiva. Tanto é que, nesse ranking, a Venezuela caiu 75 posições, né? Porque a realidade objetiva atua na percepção de felicidade. Mas a felicidade, essa é apenas uma dimensão da realidade. A outra realidade é a realidade subjetiva, que é como eu interpreto as questões objetivas da realidade. Então, por exemplo, é possível que 2 pessoas interpretem a mesma realidade objetiva de maneira completamente diferente. Por exemplo, 2 pessoas acabaram de passar no vestibular de medicina de uma grande universidade. Então, é possível que uma delas agora esteja comemorando com os familiares, com os amigos, muito feliz, um pico de felicidade, e é possível que uma outra pessoa que tenha passado nesse mesmo vestibular esteja tendo uma crise de ansiedade, que já está antevendo as dificuldades, as provas, até antevendo uma desistência diante do mesmo fato. Por quê? Porque o mundo subjetivo interfere na interpretação da realidade objetiva. Então, a realidade objetiva é uma parte, mas eu diria que, em alguns casos, o nosso mundo interior, a nossa estrutura de personalidade, como a gente se organizou para enfrentar os fatores estressores da vida, é tão, ou em alguns casos, mais importante do que a realidade objetiva. Você tem razão, porque existem pessoas que têm uma história de vida muito difícil, de criança abandonada, não sei o quê, e que conseguem, a palavra resiliência é muito boa, ter uma atitude sempre muito positiva em relação a todos os percalços que ela enfrenta. E tem aqueles famosos
aquela hiena, lembra aquela hiena do coisa? Ó Deus, ó vida, que Nada que tá tem bom, sempre tá reclamando. sempre tem um pouco uma questão de atitude, né? E tem uma maneira, e aí a psicologia entra para Esse é o psicólogo dar falando. conta, né? A psicologia entra para dar conta e complementar os dados da realidade objetiva, que é como é que é formado esse mundo interior, né? Algumas pessoas têm mais resiliência e essa resiliência está muito relacionada a como ela aprendeu a interpretar o mundo exterior, se organizou internamente a partir da relação que ela teve com seus primeiros cuidadores no início da infância. Isso é um período crucial. Ou seja, aquela história da criança precisa ser amada para poder amar, e isso continua valendo como um princípio de psicologia. É universal. Pois é, e como uma criança que não foi amada, ela consegue ser feliz? Pois é, tem vários estudos que mostram que o padrão, o termo técnico é estilo de apego, né? Como o estilo de apego com as figuras cuidadoras influencia na maneira com que você vai se relacionar com o mundo. Então, as pessoas que tiveram cuidadores estáveis, presentes, amorosos, elas tendem a desenvolver uma relação de segurança em relação aos desafios da vida. Elas tendem a ter mais autonomia, elas tendem a ter mais autoestima, elas tendem a confiar que vão dar conta dos desafios da vida. As pessoas que tiveram cuidadores instáveis, pouco afetivos, elas tendem a olhar para o mundo com muita desconfiança ou com desorganização ante um fator estressor. Então, a maneira com que você se organiza ao longo da tua vida vai explicar muito como você vai se relacionar com essas coisas. E como é que a gente dá conta disso se a gente não teve essa base segura, né? Primeiro, vai haver muito sofrimento, né? Isso é um fato. Mas tem várias maneiras pelas quais você pode buscar essa segurança. A terapia é uma delas, mas não só. É possível que você busque outros vínculos, né? Outros vínculos sociais que podem vir através da cultura, através de um objetivo maior na sua vida que transcenda a você mesmo, né? Você estava falando dos grandes holocaustos, né? Tem um psiquiatra, o Viktor Frankl, que ele foi prisioneiro nos campos de concentração. E ele percebeu que as pessoas que sobreviviam às agruras, né? Aquela coisa impensável que é um campo de concentração, ele foi um dos sobreviventes, foram aqueles que tinham um objetivo e um sentido maior para a sua vida. Conseguiam ver além daquilo, como se tivesse um futuro saindo apesar, dali. Né? Ele, por exemplo, percebeu que aquelas pessoas que sobrevivessem iam precisar de cuidados especiais que só aqueles que conhecessem aquela realidade poderiam dar. E ele seria uma dessas pessoas. Ele criou um sentido. Alguns religiosos que estavam nos campos de concentração tinham ou ativistas políticos, pessoas que tinham um objetivo transcendente, conseguiam atravessar essa dificuldade. Mas, por exemplo, se eu me sentir... Todos nós passamos por isso, um momento muito infeliz. Se eu perguntasse para vocês qual foi o momento mais infeliz da vida de vocês teriam um fato, uma coisa. Quando você está muito infeliz, com razões, inclusive, né? O que você pode se contar para te ajudar? O que você deve buscar para te ajudar? Vamos eu estou falando pensar... uma coisa concreta, não estou falando de uma depressão, não, entendeu? Uma coisa concreta. Você está doente, você perdeu uma pessoa, entendeu? A gente está vendo isso, né? Vocês lidam com criança, ela lida com... esses fatores estressores, por exemplo, a perda de um ente querido, tem alguns fatores preditivos de como é que você lida melhor com isso. As pessoas que buscam ajuda, que têm uma rede de proteção social, afetiva, amigos, né, que vá buscar e que tenha o oferecimento desse nível de ajuda coletiva, e aí entramos no ponto que você trouxe, né, do senso de comunidade,
não desse senso de comunidade mais universal, mas desse da comunidade mesmo, das pessoas mais próximas, né? Da microcomunidade, Da né? Saber o que está acontecendo microcomunidade. com quem convive, né? Exatamente. Tem a micro e tem a você. macrocomunidade. Se a gente pegar os grandes problemas brasileiros, assim, problemas que existem no Brasil e não existem em outros países, são Latinoamérica, por exemplo, inflação alta. Poucos países tiveram a inflação que o Brasil teve. Violência alta que a gente tem. Problemas de trânsito, até um termo que se usa, chineses, sul-africanos veem no Brasil aprender isso que eles chamam de brasilianização, que é essa vida caótica em grandes cidades, como a gente está vendo hoje. E são coisas que não são coisas assim que uma coisa de país em desenvolvimento. É uma coisa brasileira, algumas coisas são latino-americanas, que são problemas de relacionamento. Então, quer dizer, tem essa coisa do senso de pertencimento a uma comunidade, a família, é a célula Mais básica, rico, etc. Mas tem grandes problemas que o Brasil é um completo, vamos dizer, ponto fora da curva, né? E acho que isso ajuda a entender um pouco essa problemática brasileira. Agora, o problema é o seguinte, que a gente está numa situação que aquilo que a gente tinha, que era uma certa alegria de viver, isso está... A gente perdeu um pouco isso. Então... Fala, Renato. Não, acho que tem uma conexão com a esperança, né? O povo brasileiro, ele é muito esperançoso. Então, quando você vê que essa esperança está se rompendo, ela tá fragmentada, naturalmente o conceito de felicidade ele vai se perdendo também. Porque quando você fala dessa questão da construção de um objetivo, eu lembrei muito da história de uma mãe que a gente estava fazendo um cortejo de São João e ela parou a gente e disse assim: eu tenho que falar com vocês, porque eu só consegui ficar com meu filho 1 ano e meio no hospital porque eu tinha a intervenção do palhaço ali 2 vezes por semana e eu via que meu filho tinha um espaço de diálogo e de construir a subjetividade e a metáfora, essas construções internas que são fundamentais para equilibrar sua vida nesse mundo racional, né, concreto. E ela falou, hoje eu trabalho com mães que perderam filhos. Então, ela construiu, dentro daquele universo hospitalar, um objetivo. Então, isso é muito importante para o ser humano, assim, para ele se reconstruir essas passagens, mas a maneira... E isso é uma coisa bem moderna, né, Flávio? Porque, na verdade, essa rede, que a gente fica falando tão mal, né, da internet, mas a gente devia falar mais bem dela do que a gente fala. Essas conexões, elas estão mais fáceis hoje. Quer dizer, você vai na rede, você põe lá. Eu sou uma mãe que perdeu um filho. A vida é dura. Não, estou falando nos dois sentidos. Pois é, assim, mas você há de convir que esses contatos que se fazem na internet, eles são muito imediatamente ricos, porque você consegue encontrar 10 mães que perderam. Superficiais, assim, quer dizer, tem no estudo da ONU, tem um pouco uma parte sobre como que você usa, como é que você usa o instrumento. Você pode usar para o bem ou pode usar mal, pode ser o céu ou pode ser o inferno. Voltamos no que é ensinado na escola fundamental, porque se você dá o como, mas não dá o para onde, o para quê, você pode pegar o carro e sair atropelando, ou pode pegar e dar a volta ao mundo. Então, tem até alguns estudos que pegam assim, pessoas que na Inglaterra ganharam na loteria esportiva. Analisar a trajetória de felicidade dessas pessoas, o que mostra que é um efeito temporário. 3 anos depois, a pessoa está no mesmo ponto de felicidade, pode estar com a conta bancária. Parece que quando você ganha muito dinheiro no jogo, você gasta tudo. É como se ele não te pertencesse, aquele dinheiro. Exatamente, não tem um senso. Essa Ou felicidade então ele sempre foi insatisfeito e reclamão, e depois que ele ganha dinheiro, ele é um rico insatisfeito e reclamão, né? Exatamente. Assim, ele não mudou nada, né? Ele apenas é mais Fala, rico. Flávio. Olhando o exemplo da Finlândia, né? E olhando o exemplo dos Estados Unidos, tem muito uma assimilação de felicidade a consumo. E, de fato, não há nenhuma. Né? Assim, os Estados Unidos, você pega essa curva eu sou feliz, ela vai mais ou menos, né? Não tem grande... Se você faz essa curva com a renda per capita, né? O PIB per capita vai lá para a Lua, e o índice de felicidade não muda muito. Né? E de fato, pensar... E aí tem um poema do Carlos Drummond que eu acho belíssimo, que ele fala que a porta da felicidade estava aberta, a porta da verdade estava aberta, mas só passava meia pessoa de cada vez. E como só passava meia pessoa de cada vez,
cada um saía só com meia verdade, né? E eu acho que a internet é um pouco isso. Tem redes de apoio que se formam, né, através da internet, redes fortíssimas, redes de pertencimento. Agora também tem o lado sombrio, né, como qualquer coisa humana, né? E dentre esses lados sombrios, e o que eu acho mais deletério, mais complicado para um tema da felicidade, eu até prefiro usar o termo vida satisfatória do que felicidade, porque felicidade parece que a gente hoje em dia é obrigado a ser muito feliz e esfuziante, né? Então as redes sociais elas colocam o tempo todo assim Não essa coisa da mais, comparação. Flávio, não mais. Isso está acabando as redes. As É, redes eu- estão eu- eu muito espero. desacreditadas. Facebook está lá embaixo, que a gente não sabe mais o que fazer. Tá mais não. Aquele pessoal que ficava postando foto de comida, acabou. Acabou. Aquele pessoal que postava foto de viagem com os filhos, todo mundo rindo, que isso acabou. Eles tem mais não. mudaram um pouco de rede, do Facebook para o Instagram. O Instagram Mostra as é fotos, verdade. o que interessa. É, mas o Instagram é menos. O Mas- Instagram é um lugar de né? gente feliz. O mais Facebook é um lugar de importante treta. é a comparação, assim, é você perceber que a comparação ela é algo que traz um nível de insatisfação com a vida muito grande. Se Que é um você... pouco esse efeito da desigualdade. A desigualdade é relacionada É, aí. são os nossos maus sentimentos, Que né? você Aquele negócio. compara- É difícil pra caramba. Mas tem um resultado interessante da nossa pesquisa, que é o seguinte: se você comparar todos os países da amostra, que são muitos países, você vai ver que não tem nenhum povo. Quer dizer, no Brasil existe uma relação entre dinheiro e felicidade positiva, mas é uma relação tênue. A relação do brasileiro é forte quando ele sai de uma renda muito baixa para ter alguma renda, sei lá, um salário mínimo. Quando ele passa de 1 para 2, de 2 para 3, não muda muito. Então, isso até, se você pegasse para pessoas que são beneficiadas por um programa tipo Bolsa Família lá na base, tem um efeito grande. Seguro-desemprego, o efeito é bem menor, quer dizer. Então, isso te ajuda um pouco a entender a psicologia do brasileiro. Acho que esses dados ajudam a entender um pouco quem somos nós. Maravilha. Até a gente vai depois comemorar o 13º do Bolsa Família. Vamos lá, Ronaldo, vamos falar um pouquinho dos Doutores da Alegria. Volta e meia, eu estou no ônibus, entram os meninos, é isso? São esses? Não. Você já encontrou no Já ônibus? já encontrei. Quem anda em ônibus Mas aqui acho que sou eu. fomos o pessoal inspirados anda. pelos Doutores da Alegria, né? Porque acho que o Doutores da Alegria surgiu... Conta um Os pouco doutores essa têm história. 27 anos, né, de existência. Esse ano vai completar 28 anos. O Wellington Nogueira, que é o fundador, estudava teatro musical na Broadway. O pai dele adoeceu e ele fez parte de um projeto nos Estados Unidos que fazia esse trabalho de levar arte profissional para o hospital. E, quando ele chega no Brasil, ele decide montar esse projeto, porque o pai dele falou com ele e disse: por que você não faz lá nos Estados Unidos? Por que você não faz aqui? E ele ficou com isso na cabeça e montou. Então, mas o Wellington ele teve uma visão bem interessante para o futuro dos doutores, que, como um fundador, que ele já foi procurar arte profissional. E, desde então, os doutores é isso. Então, doutores não pedem dinheiro em ônibus, nunca fez isso, porque a gente trabalha exatamente com as leis de incentivo à cultura, Tá. com os projetos culturais, e também doadores de pessoa física e jurídica. Então, os doutores têm essa responsabilidade e preocupação com a arte profissional, porque a gente acredita que o voluntariado, não é nada contra o voluntariado, mas o voluntariado ele trabalha quando ele pode. E o trabalho que a gente fala de construção de vínculos só acontece se você tem um encontro sistemático com essa criança. Você está 2 vezes por semana lá, então você conhece as histórias das famílias, você conhece a criança, entende como ela... Porque a gente fala que o palhaço e a palhaça, quando entra no hospital, ele dá voz para o invisível, né? Uma criança numa rede de saúde pública, ela é considerada só um número, muitas vezes um dado social, econômico, a família tem tal renda, tal. E quando o artista dá voz para essa criança, ela tem a possibilidade de criar seus mundos imaginários, sua metáfora, de colorir aquele espaço do hospital. Quer dizer, a saúde pública mudou muito, de 27 anos para cá, já mudou muito.
Então, Então, os doutores, é uma empresa, enfim, é uma ONG, é uma na verdade. associação, É. uma E organização vocês da fazem sociedade. acordos e contratos com os hospitais. Com os hospitais. A gente sempre faz Em um geral, questionário... hospitais públicos. Hospitais públicos. Tá. Os doutores começou com um hospital privado, que era o Nocinha, Nossa Senhora de Lourdes, em São Paulo. Mas a gente foi entendendo que o impacto desse trabalho ele ia acontecer com o público de vulnerabilidade social. E esse público você encontra na rede pública de saúde, que é atendida pelo SUS. Então, a construção da gente com a sociedade ela é fundamental. Por isso que a gente fica sempre batendo o martelo nessa questão da arte profissional, Claro. porque você pode aprender violão. Se você toca bem ou mal, a gente não sabe, mas o outro não é obrigado a ouvir. Sim. Não, A é não uma ser que você responsabilidade, tenha uma né? responsabilidade. Tem toda a razão. Então, tem esse cuidado. E Vocês atendem basicamente hospitais com só crianças? Até que idade? a pediatria vai até os 18 anos, né? Tá. Então, as crianças ficam na pediatria, jovens, adolescentes até 18 anos. E depois a gente está começando um projeto com adulto, porque é outra metodologia, né? A criança ela tem outro contexto histórico, ela está aprendendo com o mundo, ela está observando. O adulto tem memória, tem mágoa, tem história, bagagem, tem perda, tem bagagem. Imagina. Então, o diálogo é outro. Então, a gente está começando a aprender a trabalhar um pouco com esse público também. Aí vocês têm vários tipos de intervenções, quer dizer, em Isso. geral vocês vão o quê? 2 vezes por semana nos hospitais? Como é que é o hábito da relação com os hospitais? Quantos vão? No Brasil, aqui a gente trabalha em 8 hospitais em São Paulo, 7 aqui no Rio de Janeiro e 4 em Recife. Aqui no Rio de Janeiro tem o trabalho do palhaço no hospital são 2 vezes por semana e na sexta-feira tem um treinamento artístico justamente para dividir as experiências e se capacitar para outra semana. Então, tem esse processo. E aqui no Rio já teve esse trabalho e agora se chama Plateias Hospitalares, porque a gente entendeu que tinha que convidar a classe artística, os grupos de teatro, dança, circo, entender que o espaço do hospital, que é um cenário improvável, que ele também é um espaço de desenvolvimento de cultura. Porque se você não tem a subjetividade, se você não tem a construção de metáfora, se você não tem o lúdico como base, a vida se torna quase insuportável. Então, é nesse lugar que a gente acredita muito. Então, aqui tem um edital que se faz todo ano, aliás, está aberto, para que os grupos possam mandar seus trabalhos, passa por uma curadoria, e depois que esses grupos passam, a gente faz um trabalho de treinamento, porque é muito impactante. As pessoas elas fogem da saúde pública, né? Ninguém quer ir para o hospital. Apesar que hoje todo mundo quer ir para uma clínica estética, quer fazer lá o peeling, a coisa toda, mas quando se fala de saúde, de doença, a gente não quer Criança se aproximar. doente, então, né? E criança doente, então... e aí tem um fator, quando você fala da criança doente, tem um fator que é muito importante, que existe o isolamento social. Sim. Quando você fica internado, o seu coleguinha vai para a escola, a sua tia... E aí tem fluxo que é de visitas, né? No começo, todo mundo vai. Depois que você ficar muito tempo, as pessoas deixam de ir. E aí você vê aquela criança ou com o pai ou com a mãe. E, às vezes, as famílias se rompem por causa disso. Porque aquele cotidiano ele é muito pesado. Então, tem todos esses fluxos. Mas, voltando para o projeto no Rio de Janeiro, é um convite realmente para a classe artística, os grupos, fazerem parte desse projeto, que é levar o seu trabalho para os hospitais. Então, é bem interessante. O que Conta um caso de que você gosta de contar sempre. São vários. Teve uma história muito rápida comigo, que uma vez a criança, quando eu trabalhava ainda de palhaço, que agora eu assumi a direção artística dos doutores, ela puxou meu nariz e fez: "Mãe, o palhaço é gente." Que lindo! Porque tem esse lugar do acreditar, né, que o outro ser ele se materializa de outra forma. Então, e tem uma coisa muito interessante na linguagem do palhaço, que o palhaço ele é igual socialmente ou ele tá abaixo. Ele é o ser que mais apanha. Que mais apanha. Então, tem uma coisa que a gente fala muito, é que a criança, quando ela vai para o hospital, ela, às vezes, não quer estar lá internada, mas ela tem que estar.
ela não quer tomar o medicamento, mas ela tem que tomar. Ela não quer tomar a injeção. Todo E mundo manda nela, todo né? mundo Ela tem manda que nela. só E quando obedecer. chega o palhaço, que bate na porta e faz assim, eu posso entrar? Ela faz, não. Tudo bem, eu volto outro dia. E você vai construindo essa relação de confiança, que a gente fala muito, que a alegria, a confiança, a felicidade, ela tá conectada. E os doutores acreditam muito que a alegria, ela não é dada. A felicidade não é uma coisa dada. Ela é uma construção. Essa alegria que vocês levam, ela é curativa também um pouco, não é? Tem estudos que falam e comprovam hoje que a alegria, ela estimula, Ajuda, né? ajuda nesse processo da cura. Os doutores, a gente não se concentra tanto nisso, porque a gente se concentra muito na arte. Mas a Morgana, que é uma psicóloga que pesquisou os doutores e que pesquisa, é uma estudiosa nessa área, ela fez um estudo bem interessante, que era antes do palhaço e depois do palhaço. Então, ela chegou antes, pediu para as crianças desenharem, e o desenho dentro da criança que estava dentro desse contexto hospitalar era um desenho sem cor, era um desenho que não tinha muita narrativa, muita história. E depois da intervenção do palhaço, o desenho tinha mais cor, tinha a metáfora do super-herói, aparecia a figura. Então, quer dizer, o imaginário começava a se alimentar a partir do encontro lúdico. Maravilha, muito bom. Criação gente, vamos de fazer. mundo interno. Né? Desculpa. Vamos fazer o intervalo, a gente volta já já. Ao vivo, com o Sem Censura, vamos entrevistar agora a Alessandra Maestrini, que eu tive o prazer de ver ontem no teatro com a peça O Sonho e a Sílaba, do Miguel Falabella. O Miguel, você está ótima com essa roupa. Muito obrigada. Eu estranhei muito, porque tem uma perucona e tem um vestidão, toda assim, cantora de ópera. Eu prometi mundos e fundos para o pessoal aqui, Alessandra. Ferrou para mim. Sim, prometeu Você mesmo. pode começar logo cantando, para a gente já acabar? São índices por de favor? confiança e felicidade, vai lá embaixo. Exatamente. Vai ser o quê? Área de Doretta, de Larondine e de Puccini. Vamos lá, um putinezinho. Pode soltar. A introdução é longa. Sogno di Doretta
maravilhosa. É muito mais do que eu prometi, não é? Nossa, maravilhosa. Podemos ir embora. Tava contando antes aqui de entrar em cena, eu quase mudei a música, porque eu estou entrando na TPM, eu saquei, e aí tô toda inchada, tudo aqui, deu tempo de aquecer. Eu falei, gente, eu vou cantar mesmo isso aí. E aí, isso existe, né? Quer dizer, o teu instrumento de voz é tão delicado que tudo, o teu corpo inteiro, ele existe. Você tem que ter um domínio muito grande sobre tudo isso, alimentação, exercício, atenção, é tudo? Tudo, e até assim, eu costumava... Eu tenho vontade de voltar a isso, mas é bom evitar o glúten, o leite, o açúcar. Por quê? Porque você fica inchado. E aí, na TPM, a mulher incha inteira, né? Tudo incha. As pregas vocais também, o cérebro também, por isso que a gente fica irritada. E aí, o aparelho fonador está todo inchado. E se você está comendo glúten e leite, tenho comido, porque também na TPM é difícil evitar. E Pior que é, né? Justo nessa... O meu sintoma maior é a gula, porque eu sou taurina. Então, fica mais inchada, com mais muco. Mas daqui até a noite eu já fiz bastante exercício Você de fome. tem espetáculos que dias? De quinta a domingo, no Teatro XP Investimentos, até o dia 21 de abril, que é domingo que vem. E aí, depois... Depois, no dia 23 de abril, eu faço Yentl em concerto, em São Paulo. Yentl, Y-E-N-T-L. Que é aquela do filme da Barbra filme Streisand. da Barbra E já tem Streisand. gente aqui falando que assistiu e foi Maravilhoso. no Facebook. Eu ganhei até o prêmio da música brasileira, melhor álbum em língua estrangeira, com o Yentl. Isso. E eu digo que é um stand-up como você nunca viu, porque eu conto e canto o filme, faço todos os personagens e com o meu olhar, que é o do humor também. Né? Esse espetáculo que eu assisti ontem fala de um personagem que tem Asperger, de uma personagem, que é uma menina, que é você que faz, e tem Asperger, que é um sintoma de autismo. Ou seja, são pessoas que têm toda a sinapse, ou seja, quando comunica o neurônio, aquilo tudo dói, é tudo excessivo. O mundo é como se você fosse um pouco. Tem gente que diz um fio desencapado. Eu ligo muito à hipersensibilidade. Então, assim, a gente aqui tem as luzes. Para um Asperger, talvez fosse muita luz, sabe? Quase você olhando direto para o sol, assim. A gente ouviu agora uma música, num volume e tal, não sei o quê. Para um Asperger, às vezes, aquilo é muito som, é demais. E eu, quando fui estudar a Júlia Balducci, que é uma jovem formada em cinema e interessantíssima, agora acabou de fazer um pronunciamento maravilhoso na Comissão de Direitos Humanos, muito melhor do que muito neurotípico, que ela fala muito bem, escreve muito bem. E eu perguntei para ela, por que é difícil para você olhar nos meus olhos? Ela disse, é muita informação. É muita coisa, Então, né? às vezes a gente acha que o autista ele está vivendo no mundo próprio, mas, na verdade, ele está se fechando porque ele está muito mais em contato com você do que você com ele. Ele está submetido a tanta realidade complicada, né? E esse caso que vocês retratam no espetáculo do Miguel é um caso real. A Sarah Layton existe. Não, é inventada. Eu não era para contar isso, mas agora já... Agora já ele foi. escreveu de um jeito que ele brinca, né? Ele conta a história, o que aconteceu com ela depois da história que a gente vê. E ele até brincou, ele falou assim, as pessoas vão achar que ela existe, vão procurar ela na internet. Mas vão fazer isso. Mas é porque é muito bem escrito. Né? É muito bem escrito. Miguel escreve muito bem. Não existe, mas ela existe. Ela existe. Não só existe porque é muito bem escrita, como ela existe em muitas histórias. Em muitas histórias. Ele escreveu completamente apaixonado pelo tema. E, na estreia da última temporada que a gente fez em São Paulo, o Saulo Laucas fez uma participação, deixou todo mundo emocionadíssimo também. Eu posso pedir para a gente continuar conversando mais 15 minutos sobre esse assunto no Facebook? Claro. Porque aí eu aproveito e a gente se despede aqui da televisão, agradecendo, então, a todos os nossos convidados, o Marcelo, o Ronaldo, o Flávio e a Alessandra. A gente vai para onde? Pro Facebook, mais 15 minutinhos lá. O pessoal que eu não falei as perguntas, eu não esqueci de vocês. No Facebook a gente vai perguntar. Tá bom. E aí, você acha que você vai cantar de novo? Nem pedindo de joelhos, Uai, ameaçando? gente. Não sei, tem a outra base aí? Como é que tá? Canta a capela. Ó, é porque o que tem? Tem? Posso prometer? Não posso prometer? Bom, Bom, enfim, faz o seguinte, gente. Olha só. Vamos, fiquem conosco. Você vai Quem descobrir no viver... Facebook. Vem no Facebook, Quem você vai viver, descobrir. verá. Vamos lá. Até amanhã, 5 horas.
quando eu cheguei no teatro, eu fiquei assim, é uma atriz de televisão que faz. Faz Quando você comédia. cantou, a gente ficou assim. Aí, não, você vê a plateia inteira ficar de pé para te aplaudir, assim. Não, é incrível, parabéns. Nossa. Você sempre trabalhou com música? Quer dizer, esse teu talento para música clássica você desenvolve desde cedo? Eu comecei a estudar canto. A gente É tá no verdade. ar, eu entendi que A gente tinha já está saído. no Facebook, Ah, não, a gente tá no mas está no ar. Facebook, Ah, a gente tá Mas no é, Facebook. já tá no Ah, eu ar. tava. A gente Que tá no ótimo, ar. você falou tudo isso. Eu falei, por que isso não tava no ar? Muita gente lá vendo. Lindas no ar. Tava assim. Desde Eu cedo. comecei a estudar canto lírico de 14 para 15 anos. Foi com a Vera Cantimelo. Com a Vera do que começou, né? Cantimelo, sua amiga também. Ah, não, é porque a gente conhece todo A mundo. Vera é tudo, né? E ela me estendeu a mão, assim como a Sara fala no espetáculo, Com a né? Mirna Rubim, que a gente Com a não falou, Mirna. maravilhosa. Mirna está em cena comigo, maravilhosa. Maravilhosa. Mirna também foi minha professora durante muito tempo na vida real. Então, a arte imita a vida. A Mirna é uma grande professora de canto. Inclusive, está lançando o livro dela agora, dia 16, que é o Dia da Voz. Ela está lançando o livro Voz, Corpo, Equilíbrio. Tudo que você sempre quis saber sobre canto, nunca teve coragem de perguntar. E a gente vende no teatro, XP Investimentos, de quinta a domingo até dia 21 de abril, que é domingo que Porque dia vem. 23 ela está para São Paulo apresentando Sonha a o Yentl, sílaba. é. E dia 23 de abril, Yentl, em São Paulo. Mas aí, e esse lado teu atriz, então? Foi esse que veio depois? Não, E na comediante, verdade, inclusive. veio tudo junto, porque eu sou filha de americano. Hã? Excelente comediante. Então, Excelente Sim, comediante. total. Ah, é por isso que o teu inglês é tão bom. Você é filha de americano, porque ela fala inglês na peça, ela canta inglês. Então, eu cresci, para mim, cantar, dançar, representar, escrever, dirigir, está tudo dentro de ser artista. Né? Não tem uma divisão. Assim. Aqui no Brasil, a gente vinha muito com esse preconceito, começou a ser quebrado com a coisa dos musicais, e vamos ver o que vai acontecer agora. A gente está numa semana aqui um pouco assim. Né? Eu ia até te perguntar se vocês, do Doutores da Alegria, estão preocupados com o que está sendo falado da Lei Rouanet. Muito. Você vê Muito. um trabalho tão lindo como Que o dos existe Doutores só da por causa Alegria. disso, né? Seria absolutamente afetado. Se eles trabalham em 8 hospitais em São Paulo, em 7 hospitais no Rio de Janeiro, você acha que com 1 milhão eles vão cobrir? Não E é sei engraçado quanto é que que é você quando tem a- que gastar, não Os sei se é de doutores têm uma captação de 10 milhões de reais o ano para a existência dessa estrutura toda. São mais de 100 pessoas na equipe, o ano inteiro trabalhando. É a mesma coisa os musicais. Musicais não existe são muito caros. Não existe Caríssimo. musical de Tem 1 como. milhão de reais. Isso é impossível. Agora, a plateia estava cheia. Tá, a gente está com sessões esgotadas, lotadas, mas vai na internet e compra, gente. Que não tá Não para de Tem as comprar, não. cadeiras lá, é. Olha, a tua base está aí, está prontinha para você. Ah, é? Você quer, não? Eu não sei. Olha isso. Se quiser, a gente canta Olha, com não. você. Já tá todo mundo assim. Então, eu vou cantar. Essa eu não passei o som, e como eu falei para vocês, ainda estou enxadinho e tal. Chama Mon Cœur s'ouvre à ta voix, que é uma área de Sansão e Dalila, a ópera Sansão e Dalila, de Saint-Saëns, que foi uma sugestão de Nelsinho Mota, que eu perguntei para ele um tempo atrás. Falei, Nelsinho, eu quero gravar um CD, o que você acha que eu gravo? Ele falou, você devia cantar ópera em bossa. Eu falei, oi, amor. Gente. Ele falou, faz ópera em bossa. Ele falou, quem é a cantora lírica no mundo que vai ter a sua bossa? E quem é a cantora brasileira que vai ter a sua ter a tua técnica para ópera? cantar ópera? Você vai fazer. E não tem no mundo, ele falou. Aí começamos isso aí. Muito bom. Tô curiosa. Pode lançar a base logo ou essa começa?
ouvindo ópera em bossa com Alessandra Maestrini, uma sugestão de Nelsinho Mota. Aqui, no Sem Censura. Nunca s'ouvre ta voix comme sur le fleuve au baiser de l'aurore. Mais oh mon bien-aimé, pour mieux sécher me pleure que ta voix parle encore. Dis-moi, Catalina, tu reviens pour jamais. Redis à ma tendresse le serment d'autrefois. Ces serments que j'ai versez-moi l'ivresse. Agora sim. Verse-moi l'ivresse. Repose à ma tendresse. Repose à ma tendresse. Arranjo de João Carlos Coutinho. Lindo Gente, demais. maravilha. É demais, não? Olha só, a Eu Ângela queria que a Viana. Bibi tivesse te conhecido. Ela te ouviu cantar? Ah, ela me falou coisas lindas. Não falou? Sim. A Ângela Viana, que está emocionada com a sua voz, ela não conhecia o seu trabalho como cantora e jamais imaginei. E aquela disse moça ela. lá de Pato Branco. Fica assim. O Roberto Cabral está maravilhado com o seu trabalho e com o seu posicionamento humano, político, Muito social. obrigada. O pessoal está acompanhando aqui. O Antônio de Itaúna deve estar muito bravo comigo, mas é que ele estava falando a gente está falando da felicidade, e aí ele quis deixar bem claro assim, gente, é impossível nesse país com desigualdade que é. Diz que o brasileiro é um sobrevivente. A felicidade do brasileiro é uma sobrevivente. Mas é mesmo. E aí o pessoal todo está concordando aí com essas questões de que temos muito que ultrapassar, né? Eu sou apresentadora oficial do Prêmio Bibi Ferreira. Ah, Desde a que estreia, maravilha. todos os anos. Eu vi que você trabalhou com Daniel e Suzana também lá atrás. Sim, sim. Mas Miguel é o queridinho. Ah, eu tenho uma família grande aí no teatro. O Charles Miller, o Cláudio Botelho e o Ed Mota escreveram o set musical para mim. Agora o Miguel Falabella escreveu o Som e a Sílaba para mim. pra Vocês Lene Rubin. escolheram juntos o repertório da peça? Sim. Porque ele é muito bom, né? Quer dizer, É. dá quase a sensação que vocês escolheram o repertório Escolhemos primeiro e depois juntos. a gente... A gente escolheu junto. Primeiro, o Miguel perguntou para mim quais as músicas que eu gosto e que eu acho que eu faço bem. Depois, ele me falou também as músicas que ele gostaria de me ouvir Ele conhece cantando. muito música, não Muito. conhece? O Miguel tem uma cultura Não é? que não tem tamanho. Desde garoto ele é Ele é assim.
Muitíssimo. Sempre ouviu tudo, leu tudo. Ele, inclusive, fala que ele se identifica muito com a coisa do Asperger, porque ele tem o hiperfoco, ele tem a hipersensibilidade, então ele mergulha a fundo em tudo. Ele está falando um pouco dele, né? Bastante. Por isso que todo mundo se identifica com o espetáculo. Porque ela não fala só para a comunidade autista, ela fala sobre o ser diferente, sobre o sentir-se diferente ou sobre o ser tratado como diferente. Olha só, a Carol, ela faz um programa aqui chamado... Não, é Singulares, que a gente tem um programa de entrevista. Na verdade... Mas o problema é que ele começou com o Leonardo Padura, que teve aqui, e aí o programa foi feito basicamente porque ele deu uma entrevista sensacional. Então, o programa, na verdade, fala com pessoas singulares em suas áreas, mas é todo mundo gringo. Eu até chamo ele aqui na casa, os gringos. Mas maravilhoso. Tem muita gente que vem assistir o espetáculo e fala assim, que importante vocês fazerem um trabalho sobre nós, os singulares. Os singulares, as pessoas que são únicas, né? Você explica toda a síndrome durante o espetáculo. Uma pessoa com síndrome não explica, não dá para ela falar. Explica e explica, às vezes, até a mãe da Júlia, a Paula Balducci, a gente falou, e aí, como é que você está? E seus filhos, como está a Júlia? Ela falou, é a única que não me dá trabalho. Porque eles são muito lógicos, eles são muito claros, eles não sabem mentir. Então, na verdade, o mundo é difícil para eles. A dificuldade que a gente tem de entendê-los é porque a gente já teve uma brasilização, não é? A gente já é acostumado num caos. E eles têm uma coisa muito mais clara e lógica. Isso é isso, aquilo é aquilo. Por que você está dizendo que isso é aquilo? Não é. E tem umas coisas que eles não reconhecem, como a ironia. Fica difícil. Tem umas sutilezas que não dá para entender. Que brincadeira é essa? Né? E tem uma teoria que diz que em pouquíssimos anos, metade do mundo será de Asperger. Tá aumentando. Está aumentando. Hoje em dia, já 1 a cada 60 crianças, ou menos do que 60, já é autista. Isso é a mesma porcentagem de ruivos. É engraçado, né, Alessandra? Porque a gente pode pensar ou que está aumentando, ou que finalmente a gente está descobrindo. Eu acho que as coisas que a gente classificava como pessoa esquisita, pessoa problemática, temperamental, não sei o quê, são pessoas que são singulares e que têm características. Não é nem questão de... Eu acho muito legal essa palavra, quando as pessoas falam, fulano tem alguma coisa, ele não tem, ele é uma característica. Exatamente. Então, assim... São formas de ser. Formas de ser, exatamente. Tudo passa por isso da construção dessa narrativa, né? E que são importantíssimas para a criação e para a revolução do mundo, né? Disse que as maiores revoluções da humanidade, praticamente todas, foram feitas por Asperger, incluindo Einstein, Newton, Steve Jobs, todos esses. Agora, que interessante essa capacidade da arte de trazer temas invisíveis e pouco discutidos na sociedade para o palco, para o espaço alternativo, para a ópera, para o circo. Por isso que a gente volta daquela discussão dos países desenvolvidos, eles têm um trabalho seríssimo na área de cultura, de social, educacional, porque só assim você consegue dar visibilidade. Nós também temos. Vocês dois estão aqui mostrando isso. Acho que tem uma coisa interessante, que o seu trabalho, você leva a arte aos singulares no sentido, e você está trazendo singularidade para fora. Né? Exatamente. Acho importante. São trabalhos de saúde pública, na verdade. A cultura encontrando a saúde pública. O nosso é o de prevenção. Sim. E você, quando já deu ruim, já vai salvar. Eu vou deixar você terminar o programa. Pode dizer as últimas palavras brilhantes aí para iluminar o nosso fim de dia. Vai lá. Não sei se brilhante, mas eu queria pegar a palavra do telespectador, que falou que o brasileiro é um sobrevivente, né? E como o tema da felicidade ele está interligado com tudo. Né? Então, veja só, um trabalho como doutores, que é um trabalho, uma estrutura de cuidado a serviço de quem mais precisa, como ele está totalmente interligado com as decisões macro que a gente toma como cidadão. Sim. Então, a cidadania é promotora ou destruidora de felicidade. É isso mesmo. Perfeito. Viva a cidadania. Até amanhã, às 5 horas da tarde.